E ainda na batida dos títulos, muitos estaduais conquistados pelo Brasil. Inclusive no sábado, o Atlético nem precisou vencer o América, perdeu a partida, mas já tinha goleado e comemorou o hexacampeonato mineiro. A equipe do técnico Cuca está demais, feliz da vida, merecido. Fala, massa atleticana, seja bem-vindo ao canal, trazendo um corte bem legal aí do Jogo Aberto, a Renata Fã e a mídia paulista se rendendo, sim, ao nosso galão da massa. Então bora tocar o vídeo, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E ainda na batida dos títulos, muitos estaduais conquistados pelo Brasil. Inclusive no sábado, o Atlético nem precisou vencer o América, perdeu a partida, mas já tinha goleado e comemorou o hexacampeonato mineiro. A equipe do técnico Cuca está demais, feliz da vida, merecido. O time quase ficou fora da semifinal e sobe ao lugar mais alto no pódio. Naquele momento, a equipe do Cruzeiro estava muito melhor que a gente, mas a gente conseguiu ganhar motivação naquele jogo, sair daqui com aquela vitória, que com certeza aquela vitória nos deu esse título hoje. O mando de campo era do América, mas os portões foram abertos para a torcida do Atlético. E uma torcida que, com 4 gols de vantagem na final, não tinha medo de cantar de galo. Em campo, o América tentou encurtar essa vantagem, mas sem sucesso. Melhor para o Atlético, que ia controlando a partida. Logo na volta do segundo tempo, Arana teve a chance de abrir o marcador. Já o Jonatas, do América, não perdoou. Colocou a bola no cantinho para marcar o único gol da partida. A derrota para o América coloca um fim no Campeonato Mineiro que poderia ter sido vencido de forma invicta pelo Galo. No entanto, uma sequência muito mais importante e histórica segue viva. É o 6º título seguido do estadual, vencido pelo Atlético, igualando uma marca estabelecida por Reinaldo, Éder Aleixo, João Leite e vários outros ídolos na década de 80. E mais do que nunca você conquistar um título desse, que não é diferente, né? É raro. E eu, por 2 vezes, tive a oportunidade, né? Jogando e agora como auxiliar técnico. Foi uma conquista diferente, né? Porque nós não estivemos presentes nas primeiras rodadas, né? E apesar da gente não ter perdido as primeiras rodadas, foram 3 empates, né? Só cravou o que eu tinha falado no início da temporada, que em Minas só tem um, e continuo dizendo. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor. Parabéns ao Galo. Jogou melhor porque foi de fato melhor porque o Atlético deixou. Cara, eu acho que o Atlético, quando entra com vantagem de 4-0, instintivamente dá uma relaxada. Eu acho que o time não entrou com aquilo tudo que a gente imaginava. Eu acho que isso é normal, inclusive, cara, pra você lidar com o emocional. E do outro lado, você vê um time, segundo tempo. Você vê um time mordido do outro lado. Você vê o segundo tempo do Atlético mesmo, assim, eu acho que... Teve 2 chances, né? Foi bem... aproveitando o contra-ataque, né? Partindo em contra-ataque, ele conseguiu ter 2 oportunidades de gols. Mas eu acho que precisa valorizar mesmo, o torcedor atleticano, ele precisa valorizar o feito do Atlético. Eu acho que é algo para se comemorar. Ter 6 títulos seguidos em um campeonato onde é tão polarizado como Atlético e Cruzeiro é algo para se comemorar. Hoje a gente estava comentando durante o Band News na área, a gente estava falando a respeito de o quanto isso é difícil. A última vez que teve uma hegemonia dessa forma, que o Atlético vem conquistando ela aí nos últimos anos, desde 2020, foi com o Cruzeiro em 96, 97, 98, conseguiu um tricampeonato, depois começou a ficar tudo dividido. Conseguiu um bicampeonato aqui, um bicampeonato ali, entre os 2 gigantes, né, Atlético e Cruzeiro, mas esse feito do Atlético de colocar 6 títulos seguidos, o torcedor do Atlético tem que comemorar. São 19 finais seguidas, são 6 títulos seguidos, são 50 títulos do Atlético na história do Campeonato Mineiro. O maior campeão estadual do Brasil, né? Não, tem o ABC, por exemplo. Não, dos grandes. Dos grandes, sim. Dos grandes, o Atlético é
que tem o maior número de títulos. Dos gigantes, né? Porque os outros times são grandes também, vão respeitar a história de cada um dos times do futebol brasileiro em seus respectivos estados. Mas o Atlético conquistou um feito gigantesco. E eu, mais uma vez, antes da gente começar a debater, eu quero destacar o Hulk. Mas o Elton, o Hulk entrou no finalzinho da partida, não estava na sua melhor condição por causa da lesão que ele sofreu muscular, mas eu quero falar dos feitos do Hulk. O Hulk tem 4 sequências de artilheiro da competição, algo que não acontecia há muito tempo, né? Ele tinha 3 junto com o Tostão na década de 60, que jogava pelo Cruzeiro, mas isso é grandioso. E um outro número do Hulk, o Hulk tem 36 jogos com a camisa do Atlético no Campeonato Mineiro e 35 gols. Então é monstruoso, é algo muito grande que o atleticano deve valorizar, deve comemorar, deve se divertir, brincar com todas as responsabilidades em cima do rival. 2 dias, acabou. Mas não importa, hoje o torcedor atleticano tem sim que comemorar, que bater no peito, que tem 6 títulos, que o ano que vem luta pelo hepta, algo inédito, seria inédito na história do Atlético. Isso, o Thiago vai achar ruim. Ele vai entrar aqui de sola, vai falar que o Campeonato Mineiro não vale nada. Mas não vale. Mas você já pensou... Vale para elogiar o planejamento. Quando ele quer. O valor do Campeonato Mineiro ano que vem pro Atlético, você ser hepta pela primeira vez na história, isso tem um valor, Thiago. Pra você não tem. Pra história do Atlético, claro que vai ter. Você não é a instituição, Thiago. Muito grande. Você é somente um comentarista esportivo. Você me dá licença. Você não é a instituição, entenda. A instituição Atlético, a instituição Cruzeiro, a instituição América, eles valorizam isso. A instituição Inter, Flamengo. Você, Thiago Fernandes, não é uma instituição. Você é somente uma pessoa. E se você não valoriza, os jogadores, nem os jogadores celebrando problema seu. Conquista. Eu não vi nem os jogadores celebrando pós-conquista. O vídeo é meu que eu mandei pra vocês. Você precisa só ouvir um negócio aqui rapidinho. Claro, o que você falou aqui? Só preciso dar um destaque. Fecha no Valu aqui, por favor, gente. Porque o Valu precisa dar um recado para o Thiago Fernandes, que é de fundamental importância. Porque o Thiago Fernandes acredita que o campeonato estadual não vale nada. E o que você falou, Valu? Mas ele usa o campeonato estadual para celebrar o bom planejamento do Atlético, segundo ele, aqui no programa. Valu, assim como eu te disse na semana passada, é importante a gente criar alguns parâmetros em relação a gente. Você cria os seus, favor, né? Você cria os seus e eu crio os meus. Bem diferentes, felizmente. Claro, porque eu entendo futebol, você não. Mas eu estou aqui a passeio. Voltando no que eu estava dizendo, acho que a gente tem que criar alguns parâmetros. E esses parâmetros, para mim, são em relação à forma de jogo da equipe. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E para mim, a forma de jogo do Atlético demonstra que esse planejamento foi bem feito para a atual temporada. Mas enfim, a discussão nem era a respeito do planejamento. Eu, honestamente e sinceramente, acho que o Campeonato Mineiro não vale nada. E assim, tô com o tempo a meu favor em relação ao que eu digo, porque antes do campeonato começar eu já disse isso. É porque o Atlético ganhou. Não, antes do campeonato começar eu já disse, pra mim não vale nada. E assim, sinceramente, o torcedor se ganha, se perde, pouco importa. O cara quer ganhar o quê? O Brasileirão, a Copa do Brasil, nesse ano a Sul-Americana, queria ter vencido a Libertadores no ano passado. Quer ganhar tudo, pô. Queria ter vencido a Copa do Brasil quando perdeu pro Flamengo. Isso é importante de fato. O campeonato estadual, não só em Minas Gerais, em todos os outros estados, ele não demonstra absolutamente nada. Fale por você, o time, por exemplo, que foi campeão da Libertadores e Brasileiro do ano passado, ele deu de ombros pro estadual. E pra mim ele fez o correto. Ô Thiago, o Valu te incomoda ficar 6 anos sem ganhar um título? Cara, pro Cruzeiro... Mineiro, você acha que incomoda o Cruzeiro? O Cruzeirense se incomoda, especialmente nos últimos 2 anos, né? Que assim, tem também um contexto, já que você abriu esse parêntese falando do Cruzeiro, 20, 21, 22 e 23, eu entendo que o Cruzeiro não tinha como... Ele estava no campeonato, mas ele não tinha como fazer frente ao Atlético. Mas o ano passado, o Cruzeiro perde um título onde ele tinha vantagem e aumentou na final, tomou a virada para o Atlético e esse ano tinha uma perspectiva realmente maior por conta do elenco que o Cruzeiro montou e não conseguiu ainda transformar esse elenco num título. Mas é claro que incomoda sim o torcedor cruzeirense de uma maneira geral, porque uma geração... A minha geração, por exemplo, não viu
uma hegemonia do tamanho dessa hegemonia do Atlético, como viu a geração que pegou ali o Atlético do final da década de 70, né, que é 78 a 83, o outro hexacampeonato do Atlético. Então, a minha geração está vendo pela primeira vez, digamos assim, essa hegemonia, especialmente nos 2 últimos anos. Porque eu estou falando nos 2 últimos anos por causa do contexto do que sofreu o Cruzeiro. 20, 21, 22, 23, o Cruzeiro estava. Mas o ano passado chegou à final, tinha vantagem e perdeu da forma que perdeu. E esse ano, o elenco que foi montado até em uma determinada parte do início desse campeonato, em termos de elenco, para mim o Cruzeiro sai à frente do Atlético, que para mim equipara exatamente com os movimentos de mercado feitos posteriormente. Porque então, o Atlético demorou. Existe um incômodo, sim, na minha opinião, em que pese... Mas se ganha o Sul-Americano, a Copa do Brasil, ninguém nem lembra disso, pese a opinião da Joana Dark, do jornalismo esportivo Thiago Fernandes, porque ou você está comigo ou você está contra mim, mas, de uma maneira geral, sim, incomoda qualquer torcedor que viva o jejum. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Você viu aí primeiro o jogo aberto, depois os donos da bola e muitos elogios ao Galo. Você viu aí o Valu chorando com esse jejum de títulos, né? E é verdade, não tem jeito, só tem um grande aqui em Minas, que é o nosso Galão da Massa. Você viu a Renata Fã se rendendo sim ao Galo, e sabemos que o Galo, esse ano de 2025, vai dar muito trabalho. Provavelmente seremos campeões da Copa do Brasil ou do Brasileirão. Pode cravar isso aí, rapaziada. Então eu quero você que acompanhou o vídeo até agora, deixe nos comentários o que você achou de tudo que foi falado aí no vídeo, se você concorda, discorda. Você também que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui. E deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos.